Boa noite, queridos. Alegria estar aqui com vocês, conhecer tantos irmãos que eu não conhecia, conhecer mais um pedaço da minha família, família de Deus. Uma alegria por isso, né? Eu trago aqui o abraço de muitos irmãos no Rio de Janeiro, onde eu congrego, e os irmãos estão lá, alguns deles orando por nós aqui nesse momento. E eu espero que também você tenha orado e que a sua expectativa diante de Deus seja uma expectativa boa, né? Chegamos ontem, eu e minha esposa. Fica em pé, amor. Damares, dia 6 de janeiro de 1981, encontrei a minha cara metade. Já tem bastante tempo. Estamos casados há 41 anos, temos 2 filhos, Letícia e Mateus. Fomos agraciados pelo Senhor. Mas está dizendo que são 41 anos de casado. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais eram presbiterianos, aliás, a minha mãe ainda é viva, meu pai ele já partiu para o Senhor, servo de Deus, e onde eu cresci, aprendi a amar o Senhor, a palavra de Deus. E depois, com meus 20 e poucos anos, eu fui congregar com outro grupo de irmãos, apenas ao nome do Senhor, e desde então estou caminhando, né, nessa jornada junto com outros irmãos. E quero dizer, né, temos cada dia que a gente cada dia que a gente conhece um pouco mais do Senhor, a gente vê que a gente também precisa aprender muito, que não sabemos quase nada ainda daquela imensidão que o Senhor tem para nós. E eu quero dizer aos irmãos que por mais que conheçamos as coisas do Senhor, não devemos nunca nos orgulhar, porque de fato é o Senhor que nos dá, e segundo, nós conhecemos em parte, diz a palavra do Senhor. Paulo vai dizer isso, né? Paulo, que recebeu tremendas revelações de Deus, ele diz, em parte conhecemos, em parte. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, eu quero proclamar 2 versos da palavra antes de entrarmos naquilo que queremos compartilhar essa noite. Está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Eu quero apenas proclamar esses 2 versos da palavra, e com essa proclamação, quero estar fazendo a minha oração diante do Senhor para abençoar também esse momento. Efésios 3, 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você pode dizer amém também essa palavra? Maravilhosa, né? Você pode também proclamar junto comigo, eu vou falando e você vai repetindo. Vamos proclamar com todo o nosso coração e fé diante do Senhor essa palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém, glória a Deus. Que maravilha, que promessa, que verdade maravilhosa, né? O Senhor é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que você pode pedir ou mesmo pensar. Esse é o Deus que nós confiamos, que nós cremos. Eu quero hoje compartilhar algumas... Eu posso tirar aqui, meu irmão? É só tirar? Oi? Ah, tá bom. Ok. Fico mais à vontade aqui com o microfone na mão. Esse aqui ele não sai, né? Então deixa ele aqui.
Mas eu quero compartilhar um assunto com os irmãos. Imagine se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo essa carta, uma carta aqui para São José dos Pinhais, a carta que ele escreveu aos irmãos em Tessalônica. E em Tessalônica ele escreve um versículo que ficou registrado no capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. Versículo 10, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo entre nós, escrevendo essa carta aqui, ele escrevesse: olha, eu quero ir reparar as deficiências da fé de vocês em São José dos Pinhais. Será o que o apóstolo Paulo falaria, né? O que ele iria reparar? O que está faltando? Outra tradução, a NVI, ela diz: aquilo que está faltando ainda à fé que vocês têm. O fato é, né, irmãos, que nós temos deficiências na nossa fé. Nós temos algumas lacunas, algumas coisas que nos faltam no nosso caminhar. E há uns poucos anos atrás eu estive com um grupo de irmãos num encontro online e eu estava falando das lacunas na vida e no serviço da Assembleia. E por onde eu tenho passado, eu tenho percebido que nós temos algumas lacunas, algumas deficiências, e que nós precisamos do socorro do Senhor para nos ajudar. Há algumas coisas que nós sentimos que nas assembleias nós precisamos. Talvez você teria a sua lista aí de coisas que você imagina que está deficiente no nosso meio. Eu acabei de conhecer vocês, eu não sei exatamente quais são as deficiências, mas de um modo geral, quando eu tenho passado por algumas assembleias, eu tenho visto algumas deficiências que nós precisamos buscar o Senhor para que essas deficiências sejam supridas. E eu digo nas assembleias, não de um modo geral na cristandade, mas nas assembleias que se reúnem ao nome do Senhor, como vocês aqui. Eu tenho notado em algumas assembleias uma grande deficiência que não se enfatiza mais o pregar o Evangelho. Vamos edificar a nós mesmos, vamos ficar aqui em cima do monte, porque é muito bom, não é? Senhor, é bom que façamos aqui 3 tendas. Está muito gostosa a nossa comunhão, o louvor, os irmãos são edificados, a palavra é ensinada. Nós temos a riqueza da palavra. Louvado seja Deus, lá com Pedro, né? Quando ele falou isso, veio uma nuvem, então desapareceram, ninguém viram a não ser o Senhor Jesus. E eles precisavam descer no monte porque havia endemoniado lá, havia uma raça humana caída em pecado e que precisava de libertação, que precisava do Senhor. Mas eu noto, irmãos, que essa é uma deficiência. Muitas assembleias perderam a visão do Evangelho, do evangelismo, aliás. O ID tem ficado muito esquecido, irmãos. E nós precisamos da graça de Deus para avançar nessas coisas. Esse é apenas um exemplo. Uma outra deficiência que eu vejo é que nós temos sido muito fracos no fundamentar os nossos irmãos naquilo que é essencial no Evangelho. Nos fundamentos mesmo da nossa fé. E um dos fundamentos, por exemplo, que muito pouco nós enfatizamos é quem nós somos em Cristo Jesus. Quem você é? Você é aquilo que Deus diz que você é. Você não é aquilo que o seu esposo diz que você é, o que seu marido diz que você é, o que seus pais dizem que você é. Você é o que as Escrituras afirmam que você é. Ponto. E você precisa crer nas Escrituras. Muitos irmãos com baixa autoestima, muitos irmãos se sentindo derrotados, muitos na Assembleia do Senhor sem avançar porque não sabem aquilo que eles são em Cristo Jesus. Essa é uma grande deficiência. Tem mais deficiências, né? Nós olhamos, de um modo geral, as assembleias hoje, um dos ministérios que mais são carentes que eu vejo
É o ministério pastoral. No meio das assembleias, precisamos de pastores que apacentem o rebanho do Senhor. Irmãos que cuidem uns dos outros. Não só pastores no sentido de presbíteros na casa de Deus, mas irmãos apacentando uns aos outros, o ministério pastoral. A maioria das assembleias que eu conheço tem enfatizado demais. Não é que esteja errado, mas é porque está ficando só nisso, no ensino da palavra. E é bom o ministério do ensino, mas nós precisamos do ministério pastoral. Essa é uma deficiência que precisamos pedir a graça do Senhor que levante pastores. E você precisa de pastor na sua vida. Eu preciso ser apacentado. O Senhor chamou alguns e disse, Paulo chama aqueles irmãos que eram os presbíteros em Éfeso, ele estava em Mileto, e ele chama, quando eles chegam, ele diz, olha, apacentai o rebanho do Senhor, ao qual ele vos constituiu bispos. Você precisa apacentar. Quando o Supremo Pastor voltar, ele vai recompensar aqueles que são fiéis pastores do rebanho dele. Quando o Supremo Pastor se manifestar, ele vai dar a coroa imarcessível, diz Pedro. Às vezes enfatizamos demais um aspecto e ficamos em falha, em detrimento de outros aspectos. Quando era criança, em alguns lugares que eu conhecia, havia uma cultura muito boa, que era de dar testemunho, de falar aquilo que Deus tinha feito por nós. Quando acontecia algo, os irmãos davam esse seu testemunho. Muitas assembleias perderam de vista isso. E às vezes, numa falsa humildade, nós dizemos, não, convém que ele cresça e que eu diminua. Então nós não falamos nada que Deus fez, mas irmãos, isso é algo falso e da carne. Porque Deus deseja que as suas obras sejam anunciadas. Salmo 78 diz, o Senhor ele fez uma lei em Israel, que todos os seus feitos fossem falados de geração em geração, que fosse anunciadas as obras do Senhor. Você e eu precisamos dar glórias ao Senhor, precisamos testemunhar aquilo que Deus faz. E o testemunho de Jesus, diz Apocalipse 19:10, é o espírito da profecia. Quando você ouve um testemunho de alguém, daquilo que Jesus fez por ele, aquele testemunho funciona como uma palavra profética. A palavra profética ela faz 3 coisas: exorta, consola e edifica. E se Deus fez com alguém, ele vai fazer também na sua vida, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você sabia disso? Você sabia disso, irmão? Se Deus fez com alguém, ele está querendo fazer com você. O testemunho de Jesus, quando alguém dá um testemunho do Senhor e fala aquilo que Deus fez, significa que Deus quer fazer de novo. Irmãos, eu tenho visto coisas maravilhosas. Já vi pessoas na minha frente, eu vi com meus olhos, a pessoa escutando um testemunho de alguém que tinha sido curado de uma enfermidade, aquela pessoa estava com aquela mesma enfermidade, naquela hora que a pessoa estava testemunhando, ela também foi curada. Vamos imaginar que na Assembleia aqui tenha problemas nos casamentos. É muito eficiente que um casal que passou por problemas, mas ele teve a vitória do Senhor, Jesus fez uma obra maravilhosa, e que ele deu testemunho. Aqueles outros casais vão ser encorajados na fé. Nós perdemos isso é uma deficiência para mim, uma lacuna. Nós precisamos, irmãos, testemunhar, falar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Isso é tão poderoso. Temos que ter essa cultura, os irmãos precisam abrir espaço para que os irmãos testemunhem. E você precisa testemunhar, fale do Senhor, fale daquilo que Ele fez, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor. Não fique com falsa humildade. Fale aquilo que Deus fez. Até para os incrédulos, você fale. Deus vai operar maravilhas. Às vezes nos falta também, irmãos, uma lacuna, é de não ter uma mentalidade celestial da igreja. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos dizer que nos reunimos no nome do Senhor, que temos a visão da igreja, mas nós não temos, às vezes, a mentalidade celestial da igreja. Às vezes a igreja para nós pensamos, precisamos edificar uns aos outros.
imediatamente parece que na nossa mente surge o seguinte: eu tenho que edificar lá no local de reunião. É nas reuniões que eu edifico. Não, irmão. Talvez 99% das coisas vão acontecer fora das reuniões. Você já viu a lista dos dons do Espírito Santo? A maioria daqueles dons você vai exercê-los na reunião? Não. Fora da reunião. Dom do serviço, dom de misericórdia, dom de exortação. Vários dons que estão lá. Todos eles você vai exercer fora. E às vezes até com o incrédulo. Nós precisamos ganhar uma mentalidade celestial do que é o corpo de Cristo. Ganhar essa mentalidade, isso é uma falta. Às vezes, outra coisa que eu sinto é que nós temos perdido de vista também preparar a segunda geração. Estou vendo aqui que tem vários de cabelo branquinho aí, né? O tempo passa muito rápido, irmãos. Conheci a minha esposa, começamos a namorar no dia 1º de janeiro de 1981. Já se passaram 40 e poucos anos. Não é? Mas nós precisamos preparar a segunda geração, preparar líderes, preparar pessoas que vão, receber o bastão. Precisamos passar o bastão da fé para que eles corram a carreira também. Nós precisamos preparar, irmãos, nós precisamos ter uma estratégia. São lacunas que tem no meio das assembleias e nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. E hoje eu quero falar de uma que eu acho que é a primeira que vai nos ajudar em tudo isso. Onde eu tenho passado, irmãos? Eu vou falar com muito cuidado para não ofender os irmãos. Não só aqui, mas em outros lugares. Mas onde eu tenho passado? Há uma lacuna. E para mim essa é muito importante, muito séria. Porque se nós não repararmos essa deficiência, todas as outras coisas ficarão deficientes. E é honrarmos ao Espírito Santo. Se nós não repararmos essa deficiência, irmãos, todas essas outras aí vão continuar lá. Mas uma vez que nós damos lugar ao Espírito Santo para ele fazer aquilo que a ele foi designado fazer, tudo entra no caminho normal da igreja. Tudo vai acontecer. Sem o Espírito Santo, irmãos, não acontece nada que permanecerá diante de Deus. Toda edificação na casa de Deus, tudo que Deus quer fazer, Ele faz através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Jesus, Ele é o outro Paráclito, o outro Consolador igual ao Senhor Jesus. Ele que vai fazer a obra. Eu e você podemos lutar e nos esforçar, transpirar, mas se não tem o Espírito Santo, não vai acontecer, é feno, madeira e palha. Mas quando tem o Espírito Santo, irmãos, a coisa acontece. Aquilo às vezes que nós ficamos anos batalhando, o nosso esforço. Quando damos lugar ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, em 1 segundo acontece tudo. O que eu vou falar com vocês aqui, de fato assim, eu ganhei isso ao longo da minha jornada com o Senhor. E a compreensão que eu tenho hoje, eu demorei muitos anos para tê-la. Por várias razões. Talvez alguns de vocês tenham a compreensão que eu vou falar com vocês, comungam comigo na mesma compreensão. Outros, talvez hoje, vão estar ouvindo, talvez pela primeira vez, e vão ganhar essa compreensão. E alguns talvez vão ficar com ponto de interrogação. E para você que se ficar com ponto de interrogação, eu peço, com toda a minha humildade diante de você, que você não jogue fora o que você ouvir. Mas que você vá diante do Senhor e vá examinar as Escrituras para ver se de fato é assim como o irmão Billy está afirmando aqui. Está combinado?
Quero ler o primeiro verso, está no livro de Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Lucas, que ele escreveu o livro de Atos, ele também escreveu o Evangelho com o seu nome, que conhecemos com o seu nome, o Evangelho de Lucas. E quando ele está falando aqui para Teófilo, que escreveu o primeiro livro, foi o Evangelho de Lucas. E ele está falando, olha, eu escrevi naquele primeiro livro as coisas que Jesus fez e ensinou. É isso que está escrito aí, irmãos? Presta atenção aí no primeiro. O que está escrito aí? É que fez e ensinou? Não. O que está escrito aí? Começou a fazer. Por que Lucas está dizendo isso? Que Jesus começou a fazer. Jesus agora, quando ele está escrevendo esse livro de Atos, Jesus está assentado à direita de Deus Pai. E ele está dizendo que Jesus começou. Por que, irmãos, que Jesus, ele está falando que Jesus começou? E ele vai descrever o livro de Atos para Teófilo, relatando todas as coisas que nós lemos no livro de Atos. Será que Jesus que começou a fazer, ele não vai continuar fazendo? Hein? O que vocês acham, irmãos? Claro! Só que agora no livro de Atos o Senhor continuará fazendo as suas obras. Só que como é que o Senhor vai continuar fazendo a sua obra, irmãos? Como é que ele vai continuar ensinando? Através da igreja, pelo poder do Espírito Santo. O Senhor continuará a fazer a sua obra através do corpo de Cristo, através da igreja, pelo poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, quando isso estiver muito claro para você, tenho certeza que uma chavinha vai virar aí na sua vida. Porque hoje o Senhor quer continuar fazendo a sua obra e continuar ensinando através de você. Você é o canal, você faz parte do corpo de Cristo, você é discípulo de Jesus e você foi chamado para continuar a fazer aquilo que Jesus começou a fazer. Você crê nisso? Você foi chamado. Você não é apenas alguém que está assistindo o jogo, não. Você foi chamado para jogar, você é um jogador. Você não é para ficar lá na plateia, na arquibancada, assim, vibrando, não. Você é para estar lá jogando, você foi chamado para continuar a fazer e a ensinar aquilo que Jesus começou. Está claro, irmãos? Está claro para você, irmã? Está claro para você, meu irmão? Mas você só vai fazer isso, sabe como? Sabe como? Pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai continuar fazendo o que Jesus começou. Você depende do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Há muita confusão hoje no meio do povo de Deus, da cristandade, quando nós falamos na pessoa do Espírito Santo. E alguns acham que entendem bastante das questões do Espírito Santo. Mas eles dizem crer no Espírito Santo, e às vezes muitos de nós podemos estar assim, achando que cremos no Espírito Santo, cremos na obra do Espírito Santo, cremos nos dons, etc., mas a nossa prática é como se o Espírito Santo não existisse, como se o Espírito Santo já tivesse aposentado. Nós apagamos a ação do Espírito Santo, mesmo dizendo que cremos. Mas, queridos irmãos,
Sem o Espírito Santo, nada foi feito, nem se fará. Na própria criação, não teria criação se não fosse o Espírito Santo. O Senhor Jesus foi gerado por obra de quem? O Espírito Santo. Sem o Espírito do Senhor, irmãos, nada, absolutamente nada teria acontecido. Assim como foi com Jesus, Jesus é o nosso modelo. Você crê que Jesus é o seu modelo, meu irmão? Vocês me desculpem estar sendo tão assim, é quase que um pouco como se eu estivesse falando com criança, fazendo umas perguntas, parece que infantil, mas me suporte aí por enquanto. Isso não pode ficar, sabe, desconhecido de nós, isso tem que chamar a nossa atenção. Isso precisa estar muito claro, porque isso fará toda a diferença na caminhada pessoal de cada um de nós diante do Senhor e também da Assembleia, da igreja. O Senhor Jesus é o nosso modelo, e assim como aconteceu com Jesus, deve acontecer também conosco. Como foi que aconteceu com o Senhor Jesus, irmãos? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus foi o primeiro homem a receber a habitação do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele era a habitação plena do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo habitava nele. E ele andou por essa terra, foi andando, chegou mais ou menos próximo aos 30 anos. O Lucas nos escreve que próximo a 30 anos, o que aconteceu com ele? Ele foi ali para ser batizado por João Batista. E naquele ato, depois que ele foi batizado, o que aconteceu? Os céus se rasgaram, diz a palavra de Deus. E o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. E ali naquele momento o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele chega naquela sinagoga e ele pega o livro do profeta Isaías, ficou registrado, né? Em Lucas também registra isso, ele diz, o Espírito do Senhor está o quê? Sobre mim. Vamos repetir isso? O Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu com um objetivo, para pregar o Evangelho, para libertar o cativo, para alguma coisa, ele foi ungido. A partir dali, ele começou o seu ministério terreno. Ele começou a fazer a obra que o Pai separou a ele para fazer. Você percebe que o Espírito Santo habitava nele, mas ele só começou o serviço para o qual ele foi chamado a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre ele. Queridos irmãos, deixa eu fazer uma afirmação que quando eu ouvi pela primeira vez, eu era jovem, para mim aquela foi uma afirmação que era uma heresia. E eu vou fazer ela, espero que você não entenda assim. E se você entender, você vai compreender agora que não é assim, que não está errado, que não é heresia. Tudo que Jesus fez, tudo que ele fez nessa terra, o Senhor Jesus não fez como Deus. Ele fez como homem cheio do Espírito Santo. Sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser a Deus, mas antes ele a si mesmo se esvaziou. Ele nunca deixou de ser Deus. Jesus é Deus eterno, bendito eternamente, ele é Deus. Mas ele não usou a sua divindade, ele andou aqui na terra como um homem perfeito. E Pedro vai nos dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o homem Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38, está escrito. Tudo que Jesus fez, irmão, foi pelo Espírito Santo, até ir à cruz. No livro de Hebreus, no capítulo 9, diz que o Senhor Jesus, ele se ofereceu pelo Espírito eterno. O Senhor Jesus não fez nada que não fosse movido pelo Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo. E você e eu podemos agir por nós mesmos? Não.
O Senhor Jesus, quando ele andou aqui, ele fez tudo pelo Espírito Santo, e Lucas está dizendo, ele começou a fazer, ele começou. Por quê? Porque o Senhor iria continuar fazendo, mas através da igreja, o seu corpo, através dos discípulos, através de você e de mim. Queridos irmãos, vocês acham que o Senhor vai fazendo as coisas aí de qualquer forma? Não, agora ele faz através de você e de mim. Pelo poder do Espírito Santo. O livro de Atos é Jesus, soberano agora, assentado, exaltado, fazendo, continuando a fazer as coisas pelo poder do Espírito Santo, mas através da igreja. Como eu falei, às vezes há muita confusão. Às vezes não, bastante, sempre há muita confusão. Alguns irmãos que são, por exemplo, como eu, vim de um histórico mais assim, de irmãos, mais, como eu poderia chamar, de uma tradição cristã mais conservadora, se eu posso chamar assim, mais histórica, mais tradicional. Esses irmãos vão dizer assim, não, eu já recebi o Espírito Santo e eu tenho tudo de Deus, tenho tudo do Espírito Santo, porque eu já recebi o Espírito Santo. Quando eu criei, o Espírito Santo veio habitar em mim, eu tenho o Espírito Santo, eu já recebi o Espírito Santo. Outros irmãos que são de uma linha mais pentecostal ou neopentecostal, eles vão dizer, não, vocês não receberam o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo quando você é batizado no Espírito Santo, quando você fala em línguas, quando você vê o sobrenatural com sinais, etc. Os dois estão meio certo e meio errados. Na palavra do Senhor, irmãos, é muito claro. Tem duas formas para recebermos o Espírito Santo. E nós precisamos dessas duas formas. Nós precisamos dessas duas realidades de receber o Espírito Santo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem em si o Espírito Santo. O primeiro recebimento do Espírito Santo que um cristão tem é quando ele crê no Senhor Jesus. E Paulo vai dizer aos Romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, o quê? Esse tal não é dele. Todo aquele que creu no Senhor Jesus recebeu a habitação do Espírito Santo. Mas, queridos irmãos, a habitação do Espírito Santo, ela é eterna. A habitação do Espírito Santo é para nos dar vida, para dizer que agora pertencemos ao Senhor, mas não é isso só que, isso não é tudo que Deus tem para nós. O Senhor tem mais. Assim como o Senhor Jesus, ele tinha habitação do Espírito Santo, mas ele só começou a fazer a obra de Deus quando o Espírito Santo veio sobre ele. Assim também conosco. Não ache simplesmente porque você é cristão, que você tem o Espírito habitando em você, que você tem tudo. Sim, você tem vida eterna. Sim, você tem garantia de salvação. Sim, você é um filho de Deus. Mas agora, como filho de Deus, Deus quer te empoderar para você viver a vida e fazer aquilo que Jesus quer que você faça, que você continue a fazer. Aquilo que Deus começou em Jesus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, naquele domingo de ressurreição, foi algo maravilhoso. Ali Jesus cumpriu, naquele domingo de ressurreição, Jesus cumpriu a promessa que ele fez aos seus discípulos antes de morrer. Você se lembra que no cenáculo, naquela última reunião de Jesus, quando eles tomaram a ceia, o Senhor passou com eles naquele cenáculo, e o Senhor ali, ele fez a promessa da habitação do Espírito Santo. É muito claro isso, né? Ali, o Senhor, em João capítulo 14, 16, ele diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava prometendo antes da sua morte a habitação do Espírito Santo. Preste atenção nisso. Antes da morte de Jesus, ele prometeu aos seus discípulos a habitação do Espírito Santo. E quando foi que os discípulos receberam a habitação do Espírito Santo?
no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição. Jesus apareceu para eles e disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus, ele apareceu, mostrou que ele tinha ressuscitado, os discípulos creram na ressurreição, e então o Senhor Jesus fez o quê? Soprou sobre eles, né? E disse o quê? Alguém se lembra? Recebei o Espírito. O que aconteceu ali, irmãos? O Espírito Santo veio habitar neles. Agora o Espírito Santo, ele soprou para dentro dos discípulos do Espírito Santo. O Senhor Jesus ressurreto era aquele que agora podia dar vida. Antes de Jesus ressuscitar, os discípulos não poderiam receber a habitação do Espírito Santo, não poderiam receber vida. Mas agora o Senhor ressurreto, ele pode dar vida, e ele soprou e os discípulos receberam a habitação do Espírito Santo. Romanos, Paulo vai dizer assim, olha, se nós confessarmos, se você confessar com a sua boca Jesus como Senhor, e no seu coração você crê o quê? Lembra o resto? Crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será salvo. Agora os discípulos, quando eles encontraram o Senhor naquele domingo de ressurreição, eles creram na ressurreição do Senhor Jesus, e eles podiam ser salvos de acordo com a nova aliança. E eles receberam o Espírito Santo de habitação. Mas não era suficiente. O Senhor queria dar mais para eles. Agora, então, depois da ressurreição, Jesus vai fazer uma outra promessa para eles. Ficou registrado em Lucas 24, 49 e também em Atos, no capítulo 1. Olha o que diz Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora é uma outra promessa que Jesus fez, irmãos. A primeira promessa, então, deixa eu ser bem didático aqui, a primeira promessa que ele fez do Espírito Santo foi a habitação do Espírito Santo. Ele estará em vós. E isso se cumpriu no domingo de ressurreição. Mas depois, então, que eles recebem a habitação do Espírito Santo, o Senhor diz, olha, vocês precisam permanecer na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quando aparece ali, Lucas também registra no livro de Atos, no capítulo 1, que nós lemos o primeiro versículo, um pouquinho mais à frente aí, no versículo 4, ele diz assim, olha, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Agora o Senhor está prometendo não mais habitação, porque eles já tinham recebido a habitação do Espírito Santo. Mas agora o Senhor está dizendo que eles receberiam o derramar do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque assim como aconteceu com Jesus, assim como o Pai tinha enviado Jesus, Jesus falou que enviaria os seus discípulos. Como foi que o Pai enviou o seu Filho? Primeiro, Jesus se tornou o quê? A habitação do Espírito Santo. E depois? Foi revestido com o Espírito Santo, foi ungido com o Espírito Santo. Assim também com seus discípulos. A primeira vez, então, quando eles receberam o Espírito Santo, que veio habitar neles, o que aconteceu ali naquele domingo de ressurreição? Jesus soprou, recebeu o Espírito Santo. Eles receberam, veio habitar neles. Teve algum vento impetuoso? Teve línguas como de fogo? Teve falar em línguas? Teve louvores a Deus? Não. Foi algo silencioso.
Assim é a habitação do Espírito Santo em nós. Alguém creu no Senhor, ele veio habitar. Mas olha que interessante, depois que eles fazem isso, o próprio Pedro, o que ele vai? Ele vai para Galileia. E chama alguns, e alguns outros discípulos vão com ele, e eles começam a pescar de novo. Esqueceram, né? Eles devem ter pensado, essa questão de pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, ficou para trás. Mas eles já tinham recebido a habitação do Espírito Santo e foram. Aí Jesus vai lá e encontra com Pedro ali na Galileia e chama novamente Pedro. E depois o Senhor então promete o derramar do Espírito Santo para eles. Isso foi depois da ressurreição de Jesus. E eles então vão e obedecem o Senhor e aguardam em Jerusalém. E um outro fato maravilhoso, histórico, que aconteceu também num domingo, no domingo de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. É o que nós encontramos no capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Aí sim, recebereis agora poder. E sereis minhas testemunhas. Queridos irmãos, o que aconteceu ali naquele domingo de Pentecostes? Aqueles discípulos, Pedro mesmo, que estava tão tímido quando o Senhor ali foi levado para ser crucificado, medroso, ele mentiu e praguejou ali por causa de uma serva do sumo sacerdote. E mesmo depois ele se arrepende amargamente, volta para o Senhor, e ali, no domingo de ressurreição, ele recebe o Espírito Santo que veio habitar nele, mas ele voltou a pescar, voltou para a sua vida antiga. Mas ali naquele dia que ele recebe o derramar do Espírito Santo, o que aconteceu, irmãos? Ele levanta no poder do Espírito Santo. Agora ele pega a palavra do Senhor e inclusive dá uma interpretação, ele recebe revelação de Deus e poder para falar, e ele prega e 3.000 almas se convertem naquele dia. Esse é o poder de Deus. Ah, queridos irmãos, que diferença faz? Você não quer isso na sua vida? Você não quer o poder de Deus dominando você e o seu serviço? Tirando você de toda apatia espiritual, de toda paralisia espiritual, levando você a animar-se, a ser ousado na fé, a fazer a vontade de Deus, a continuar as obras de Jesus. Você não quer isso, irmãos? É pelo derramar do Espírito Santo. Não tem outro caminho, irmãos. Quando veio o derramar do Espírito Santo, e é maravilhoso porque diz lá que todos, sem exceção, irmãos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veio sobre toda a igreja que estava ali reunida, sobre toda aquela assembleia. A palavra diz que o Espírito Santo veio, né, ali naquele dia. Vamos ler lá em Atos, capítulo 2. Capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, eu amo essas palavras assim, né? De repente, não estava lá. De repente. Você pode estar aí, você está buscando o Senhor, de repente pode acontecer com você, irmão. Você tem que estar esperando, você está esperando, querendo, desejando, de repente pode acontecer com você. De repente vem o poder sobre você. Eles estavam lá aguardando. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. Quando foi esse derramar do Espírito Santo, a casa encheu. Eles ficaram imergidos ali, naquela atmosfera que significa o batismo no Espírito Santo. Ficaram imergidos, é um batismo do alto, né? Batismo significa imersão, irmãos. Eles foram imergidos no Espírito Santo. Não tenha medo de usar essa expressão, embora tenha tanta polêmica por aí.
Esqueçam as tradições, irmãos. Esqueçam as teologias, as discussões teológicas. Fiquem na palavra do Senhor com simplicidade. Esse é um termo que o Senhor Jesus falou. Não é um teólogo que falou esse nome, batismo no Espírito Santo. Não fico com medo de usá-lo. Às vezes eu tenho muito cuidado em usar, porque alguns irmãos se escandalizam, irmãos são tão polêmicos. Então eu falo revestimento do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Sabe, mas não fico com medo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou, preste atenção nisso, uma sobre cada um deles. O que isso significa? Que essa obra, que esse derramar era para cada um individualmente. Não era só de modo geral, não. O Espírito Santo fez questão de registrar aqui através de Lucas que foi sobre cada um. Você e eu, é para mim e para você, esse é um privilégio de cada filho de Deus, de cada um que tem a habitação do Espírito Santo, é privilégio dele também ter sobre ele derramado o Espírito Santo, irmãos. Não só a habitação do Espírito Santo, mas o derramar do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Louvado seja Deus. Queridos, o livro de Atos é um livro inacabado, não tem fim. Você chegou lá no fim do livro, acabou estranho, né? A maioria dos livros, né? Paulo escreve os livros, ele fala, né? Ele dá saudações, ele faz uma doxologia, ele, né? Como se a gente estivesse despedindo, né? Tchau, irmão, vou embora, tal. Saudações, abraço. Não. O livro de Atos não tem fim. É um livro inacabado, sabe por quê? Porque diante do céu, o Espírito Santo está escrevendo através de você e de mim. O Espírito Santo está escrevendo esse livro ainda. Você é parte dessa história. Você é que está continuando a obra do Senhor. Esse livro não acabou. Esse é o normal da igreja, irmãos. Livro de Atos é o normal da igreja. Não tem sido o nosso normal, mas é o normal que Deus preparou. Sabe o que é que nós fazemos? Nós pegamos a realidade da palavra, o nível da palavra, e abaixamos para o nível da nossa experiência. Porque nós não temos experimentado, às vezes não buscamos, não experimentamos, não temos a realidade das experiências que Deus quer que tenhamos, então a gente diz, não deve ser bem assim. E nós então abaixamos o nível da palavra da nossa experiência. Mas se está escrito na palavra, irmão, nós temos que fazer o contrário, temos que lutar diante do Senhor e buscar e ter sede e desejar para que a nossa experiência suba para o nível da palavra de Deus. O livro de Atos, irmãos, é a vida normal da igreja. E é no poder do Espírito Santo. Leia. O que aconteceu no livro de Atos? Os irmãos erraram, mas corrigiram. Os irmãos não fizeram só coisas certas, teve coisas erradas lá, mas corrigiram. O evangelho foi pregado, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, eles perseveravam em todas essas coisas. O sobrenatural de Deus era normal entre os irmãos. Olha só, hoje eu estava lembrando lá, na comunhão que nós estávamos na mesa. Olha esse versículo. Afluía também muita gente das cidades e vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aonde vocês acham que está escrito esse versículo? Está nos evangelhos ou está no livro de Atos, irmãos? Livro de Atos. Era na igreja. Mas a gente, quando lê esse livro, deve ser com Jesus, né? Jesus. Sim, é com Jesus, mas agora é Jesus através de você e de mim. Pelo poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, imagine. São José dos Pinhais. Está vindo aqui, todo mundo trazendo os doentes, colocando aqui na beira, aí vocês estão orando e todo mundo está sendo curado. Todos, está dizendo aqui que todos. Irmão, será que o Espírito Santo não é o mesmo, o Senhor não é o mesmo? É a nossa experiência que não está indo lá no nível da palavra, mas nós precisamos buscar. E é através do Espírito Santo que isso vai acontecer, irmãos. Deus deseja que isso aconteça conosco mais do que nós podemos desejar, irmãos.
Deixe-me lembrar para você nunca esquecer mais. Antes da morte de Jesus, ele prometeu a habitação do Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu no domingo da ressurreição. Ali foi Cristo ressuscitado que apareceu aos discípulos. Eles receberam o Espírito Santo neles, habitação. Isso significou o quê? Uma nova vida. Mas depois da ressurreição, Jesus prometeu o derramar do Espírito Santo. O revestimento do Espírito Santo. O Senhor prometeu poder sobre eles. Isso se cumpriu quando? No Pentecoste, no domingo de Pentecoste. 2 domingos na história. No domingo de Pentecoste. E o que aconteceu ali? Ali foi Jesus Cristo, não mais só ressuscitado, mas Jesus Cristo exaltado, porque Jesus foi exaltado, ele pôde enviar a promessa do Pai. E ali naquele domingo, o que aconteceu? É o Espírito Santo derramado, que significou poder sobre a vida dos discípulos. No domingo da ressurreição é vida para os discípulos, é habitação do Espírito Santo, mas no domingo de Pentecoste é poder sobre os discípulos. É o Espírito Santo derramado, é o Cristo que foi exaltado. E Pedro diz, Deus o exaltou como Senhor e Cristo, e agora é isso que vocês estão vendo aí que foi derramado. Que maravilha! Queridos irmãos, essa é a vontade de Deus. Se foi assim com Jesus, não queira ser diferente com você. Não queira ser diferente. Alguns irmãos vão dizer assim para a gente, eu mesmo talvez já tenha falado isso algumas vezes. Olha, não preocupe com os dons do Espírito Santo, preocupe com o caráter. O caráter é mais importante do que o carisma. É verdade. O caráter é algo que vai permanecer eternamente. Mas hoje, até a volta do Senhor, nós precisamos do poder do Espírito Santo, assim como Jesus precisou também, irmãos. O que é mais importante, o fruto do Espírito Santo ou os dons do Espírito Santo? O que é mais importante? Queridos irmãos, quem dá o fruto do Espírito Santo e quem dá os dons do Espírito Santo? Quem? O Senhor. É o Espírito Santo. Por que você vai dizer que então não interessa um e o outro? Nós precisamos dos dois, irmãos, são dados pelo Espírito Santo. Não entre nessa conversa, não, o mais importante é o carisma. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você com toda a minha franqueza. Se você só quer o fruto do Espírito Santo, você vai ter caráter, você vai ser uma pessoa piedosa. Mas sabe o que vai acontecer no reino de Deus? Você vai ser uma pessoa inefetiva. Se você não tem os dons do Espírito Santo, se você não tem o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. É perigoso também se você apenas tem os dons sem o caráter, isso pode ser perigoso também. É como aquelas pessoas, Senhor, Senhor, em Teu nome nós expelimos demônio, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós fizemos milagre. Não vos conheço. Mas nós precisamos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Você precisa do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é amadurecido. O fruto, ele é o quê? É algo que Deus vai te dar e tem crescimento. Você tem que cultivar. Você precisa cultivar a vida com Deus para ter fruto do Espírito. Os dons, não, os dons são dados, eles são instantâneos. Você recebeu. Você não teve que fazer nada, é um dom, é dado, recebeu, é dado, fruto do Espírito. Com relação aos dons do Espírito, o que diz Paulo aos irmãos em Corinto? Nós fazemos assim com a palavra de Deus, é como se tivesse escrito assim lá na palavra de Deus. Não busquem os dons do Espírito Santo, porque tem muita confusão no meio do povo de Deus. Nós fazemos isso. Mas é isso que está escrito lá? Alguém se lembra do que está escrito? Buscai com zelo, com diligência, com empenho.
Os dons. Busquem, irmãos. A ordem para nós com relação aos dons é buscar. Nós precisamos buscar. Com relação ao fruto, sim, nós temos que cultivar. O fruto é um processo, um crescimento. Um fruto na árvore não nasce de uma vez. O fruto está falando do caráter na nossa vida. Mas os dons, eles falam, irmãos, da habilidade, do serviço que nós temos que prestar ao Senhor. Nós precisamos das duas coisas. É claro, os dons são temporários, eles vão passar. Quando Jesus voltar, nós não precisamos mais de dom. Quando Jesus voltar, você precisa de dom de cura, irmão? Não, você vai ter um corpo glorificado, acabou todas as limitações. Não precisa. Os dons vão passar, claro. O fruto vai permanecer eterno, é o seu caráter, é Cristo formado em você, sim. Mas você precisa ir diante de Deus quando o Senhor Jesus voltar. Nós não podemos chegar lá com as mãos vazias, não é verdade? Mas nós precisamos dos dons para fazer algo que o Senhor quer que façamos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então a gente chega a uma conclusão, não quer nem saber de obras. É isso? Não, continue a palavra. Versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Somos feitura de Deus, em Cristo Jesus. Nós somos criados para quê? Para as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Como é que você vai andar nas boas obras que Deus preparou? Você precisa do poder do Espírito Santo, meu irmão. Você está compreendendo isso? Não fique só, eu vou só querer o fruto do Espírito. Amém, isso é muito bom. Queira o fruto do Espírito. Mas não só o fruto, você também tem que ter os dons do Espírito Santo. Você precisa ser efetivo no reino de Deus. Jesus falou assim para os seus discípulos. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu e ele disse: toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Portanto, faça o quê? Ide. Fazei discípulos entre as nações. Como que nós fazemos discípulos entre as nações? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a fazer o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que Jesus ordenou para os seus discípulos, para os apóstolos, irmãos? Às vezes nós somos seletivos. Nós falamos, isso aqui está escrito aqui é para os apóstolos. Não, isso aqui pode ser para mim, mas isso aqui não, isso aqui é só para os apóstolos. Não. Tudo que Jesus ordenou, quando ele andou com seus discípulos, tudo que ele ordenou para os seus discípulos, ele está falando agora, depois da sua ressurreição, ensine para outros. Quando Jesus mandou os discípulos irem pregar o evangelho, o que ele falou? Ele falou, ide, anunciai o evangelho, anunciai o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Você precisa do poder de Deus para fazer isso. E isso é para nós também. Ele ordenou isso para os discípulos, ele então ordenou para nós agora, irmãos. Se você não crê nisso também, você não pode aceitar a parte que Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você é seletivo, não é bem isso. Então, você não pode pegar essa outra parte também, não. Não, irmãos, toda a palavra de Deus é para nós. Tudo aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, ele falou para eles ensinarem para os próximos discípulos, até chegar a nós hoje. E nós vamos preparar a segunda geração também ensinando para eles isso. Mas nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia fala de 2 enchimentos do Espírito Santo. É muito interessante nós compreendermos isso. Paulo diz assim em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ali ele fala como que nós podemos nos encher do Espírito. Cantando, hinos de todo o coração, louvando ao Senhor, sujeitando-nos aos outros, etc. Mas ele fala, enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem.
Mas é interessante que essa palavra ali, enchei-vos do Espírito, que Paulo fala em Efésios, é bem diferente da palavra que no livro inteiro de Atos vem dizendo que os irmãos ficaram cheios do Espírito Santo. No português é traduzido por cheio, mas as palavras no original são bem diferentes. Aqui em Efésios é um enchimento de dentro para fora, é um transbordar. É um enchimento que você tem de dentro para fora. E algumas palavras que foram traduzidas dessa mesma forma. É um enchimento que vem transbordando, é de dentro para fora. Agora, quando tem lá, e ficaram cheios do Espírito Santo, e falaram em línguas, ficaram cheios do Espírito Santo, expulsaram demônios, etc., e pregaram a palavra, é um cheio de fora para dentro, é um derramar que enche. São duas palavras diferentes. Um é plero, o outro é pleto, mas não precisa guardar esses nomes não, mas o sentido é esse. E os dois enchimentos do Espírito Santo estão conectados às duas realidades que nós falamos. Uma está conectada à realidade da habitação do Espírito Santo. A outra está conectada ao derramar do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, que Paulo diz em Efésios 5,18. Esse transbordar é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, precisa transbordar. E esse enchimento, esse transbordamento está ligado ao fruto do Espírito. Mas, quando diz que ficaram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, ficaram cheios do Espírito Santo, profetizaram, ficaram cheios do Espírito Santo, pregaram a palavra, ficaram cheios do Espírito Santo e expulsaram demônios, é o derramar. Esse enchimento do Espírito Santo está conectado aos dons do Espírito Santo. Esse transbordar, ele abençoa a minha vida. Mas o derramar do Espírito Santo e os dons do Espírito abençoam a vida do outro. Se você recebe o dom de curar, você abençoa quem? Você ou o outro? Percebe? Queridos irmãos, eu e você precisamos ser bênçãos nas mãos de Deus e nós precisamos dos dons do Senhor para abençoar as pessoas. Se você tem o dom de serviço, esse dom não é para abençoar você, é para abençoar o outro. Se você tem o dom da liberalidade, da generosidade, isso é para abençoar o outro, não é para você mesmo. Os dons abençoam o outro. Mas o Espírito Santo que habita em mim e o transbordar dele abençoa a minha vida. Compreendem, irmãos, a diferença? Você e eu precisamos das duas realidades de Deus. Nenhum de nós deveria estar satisfeito, irmãos, até que recebêssemos de Deus as realidades do Senhor que Ele tem para nós. Queridos irmãos, tudo que Deus tem na palavra dele, eu quero para mim. Aquilo que é de Deus, eu quero. Mas aquilo que não é do Senhor, eu não quero. Mas se é do Senhor, eu quero, irmãos. Nós precisamos disso. Como é que você vai receber essa realidade, irmãos? Como é que você vai receber essa realidade? Deixe-me ler um verso da palavra do Senhor para você que Jesus disse. João 7,37 diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A primeira coisa, se você deseja o derramar do Espírito Santo, irmãos, você tem que desejar o transbordar também do Espírito Santo. Mas eu creio que a maioria aqui já recebeu o Senhor Jesus, já creu em Jesus, e você já tem a habitação do Espírito Santo. Senão você não é filho de Deus. Se o Espírito Santo não habita em você, você não é filho de Deus. Nunca se sinta um cristão de segunda categoria, porque você tem o Espírito Santo. Você é filho de Deus. Mas Deus tem mais para você. Deseje o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Se você ainda não teve essa experiência, eu sei que alguns irmãos aqui já tiveram essa experiência. Mas ela não é para alguns, ela é para todos. É para todos, irmãos. Eu e você precisamos de poder. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em quê? Em poder.
O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Paulo, quando escreveu para os irmãos em Corinto, ele disse, olha, eu não fui no meio de vocês com palavra persuasiva de sabedoria humana, mas eu fui até vocês na demonstração do Espírito Santo e poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana. O reino de Deus, irmãos, é poder. Nós precisamos da manifestação do reino de Deus. Quando você diz assim, Jesus ensinou para a gente orar, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Quando é que você pode manifestar o reino de Deus nessa terra, irmãos? Quando? Jesus nos dá alguns exemplos. Jesus havia acabado de expulsar um demônio ali, de uma pessoa, e então os fariseus e os discípulos começaram a discutir com Jesus e falaram, você expulsou pelo maioral dos demônios, por Beelzebu, lembra disso? E Jesus foi falar com eles, olha, se uma casa ficar dividida, ela não pode subsistir, etc. Mas aí Jesus falou assim, mas se eu expulso a Satanás pelo Espírito Santo, é chegado o quê? O reino de Deus sobre vós. Toda vez que a autoridade, o poder do Senhor é manifestado nessa terra através da sua vida, significa que você está manifestando o reino de Deus nessa terra. O reino de Deus não é palavras, irmãos, é poder. Quando você ora para o enfermo e ele é curado, é o reino de Deus que está se manifestando. Quando a vontade de Deus é feita nessa terra, o reino de Deus está sendo manifestado. E você é embaixador do reino de Deus, é quem você é em Cristo, você é embaixador, você representa, e você precisa do poder de Deus na sua vida, eu e você precisamos. Irmãos, aqui eu não estou falando dessas coisas absurdas que você vê acontecer por aí, confusões, não, irmãos, é na simplicidade. Se você experimentar o poder de Deus na sua vida, esse derramar do Espírito Santo, Deus vai fazer. Naturalmente, você vai falar para o seu amigo, para sua amiga do Senhor Jesus. Você vai ver a pessoa na rua e você vai orar com ela com toda tranquilidade. Vai ser natural. E você vai começar a ver o sobrenatural de Deus de maneira muito natural. Você vai ver as coisas acontecer. Porque é o Espírito Santo. Então aqui o Senhor Jesus fala, aquele que quiser, venha a mim. Nós precisamos desejar, ter sede e crer que o derramamento do Espírito Santo é também para nós. Meus irmãos, esse derramamento do Espírito Santo não foi só lá para os irmãos na igreja em Atos. É para todos nós, é hoje. Se você crê nisso e você deseja, é o primeiro passo que você vai dar nessa direção. E Jesus, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e faça o quê? Beba. Se você tem sede, você é um candidato certeiro para receber o derramar do Espírito Santo na sua vida. Você tem que ter sede. Tem que ter sede, desejar e ir ao Senhor. O profeta Isaías diz, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus vai derramar, irmãos. Você precisa desejar. Eu espero que hoje você saia daqui desesperadamente, desejando ter um derramar do Espírito Santo na sua vida. Irmãos, eu quero mais, mas o pouco que eu já experimentei já fez muita diferença na minha vida. Muita diferença. Muda completamente tantas coisas. Vá, tenha sede, deseje, vá ao Senhor e peça. Em Lucas, no capítulo 11, o Senhor vai dizer, Jesus falou assim, olha, se vocês que são maus, vocês dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Irmão, se você pede o derramar do Espírito Santo, Deus vai te dar o quê? Se você pede o derramar do Espírito Santo na sua vida, o que Deus vai te dar, irmãos? O derramar do Espírito. Jesus falou assim, se vocês que são maus dão coisas boas para os filhos de vocês, se vocês são maus, se o filho pede
Pão, você não dá uma pedra? E se a gente pedir o Espírito Santo de Deus, Deus vai dar uma coisa ruim para a gente? Satanás coloca isso na cabeça, não vou ficar orando não, porque pode acontecer uma coisa estranha, esquisita. Não, irmão, não tenha medo. Eu já fui um jovem que eu estava participando num grupo não, eu frequentava um local e os irmãos estavam avivados. Mas eu tinha aprendido naquela época que toda essa questão de derramar do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo já tinham passado, e eu até ensinava isso, eu era um jovem, né? Mas eu ensinava. Arrumava um monte de argumento, mas ensinava. E tinham até me ensinado que, muito cuidado, porque o dom de língua podia ser algo demoníaco. É claro, né, irmão? Satanás tenta imitar tudo, mas às vezes, as pessoas naquele meio que eu estava congregando, ficou no meu subconsciente, na minha mente, que podia até, sabe, que línguas não era de Deus, já tinham passado, e quem tinha era porque era algo que era do diabo. E eu estou cheio de alegria, entro onde eu morava com os jovens, morava na República de Estudante, eu entro na porta, lembro direitinho, eu entro na porta, estava regozijando, o Senhor estava vindo da reunião, cheio do Espírito de Deus dentro de mim, e aquilo transbordando, eu cheguei, eu senti que eu ia falar em língua, meu Deus, não é possível, não pode, né? Porque fiquei com medo, pensei que podia ser algo do demônio, porque a minha cabeça era assim, irmãos. E, irmãos, isso me atrasou muitos anos. Criou um bloqueio. Mas louvado seja Deus, foi quebrado. Talvez alguém tenha esse bloqueio, as nossas tradições os bloqueiam. O ensinamento errado bloqueia. Mas louvado seja Deus, irmãos, que isso caia por terra, que você fique na palavra de Deus. Se Jesus precisou do Espírito Santo sobre ele, irmãos, quanto mais nós. Jesus é o seu modelo, não sou eu, não é o irmão, não é a denominação, não é o irmão se reúne no nome do Senhor, mas quem é o seu modelo é o Senhor Jesus, e Jesus falou assim, como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Como é que o Pai enviou? O Espírito Santo veio habitar em Jesus, depois, naquele tempo, no tempo certo, veio sobre ele, e ele foi ungido, ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, porque o Espírito Santo era com ele. Querido, você está com sede de Deus? Você tem sede do Senhor? Olha, não descanse enquanto Deus não te der essa realidade. Sabe, ela pode vir assim num instante. Às vezes para alguns demora mais, mas ela pode vir num instante. Se você tem sede, fala com o Senhor. Se derrame diante do Senhor, peça ao Senhor. Não queira nada menos do que Deus tem para você. Irmãos, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida e na vida da igreja. Busque do Senhor. Você também pode pedir ajuda aos irmãos que já tiveram essa experiência para orar junto com você. Façam isso. Procure irmãos, né, irmãos que já tiveram essa experiência. Ore junto com eles, busque. Para alguns irmãos, às vezes parece que demora um pouco, para outros é mais instantâneo, a gente não sabe. Mas você precisa ser um alvo do Espírito Santo. Se coloque como alvo, Senhor, me acerta aqui, olha. Me acerte aqui, derrame sobre mim o teu Espírito Santo. Vamos orar, irmãos, eu queria orar. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Vou te dar um segundo aí para você ser sincero com Deus e pedir ao Senhor que te dê essa realidade na sua vida, se você ainda não teve. Se você já teve, peça ao Senhor para te dar mais, para renovar em você esse derramar do Espírito Santo. Diga, Senhor, eu quero essa experiência do Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Você pode dizer ao Senhor Jesus, Ele é o batizador do Espírito Santo. João Batista disse, eu batizo vocês com água, mas vem aquele, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, mas Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. O fogo de Deus sobre a sua vida.
Pode vir agora, de repente. Vá ao Senhor Jesus, fique aí diante do Senhor. Ore ao Senhor aí, você e o Senhor. Bendito Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre esse lugar. Se derrame sobre esse lugar, Espírito Santo, te pedimos. Te convidamos. Venha sobre esse lugar, Espírito Santo de Deus. Venha sobre esse lugar, venha sobre cada um aqui, Senhor. Se derrame sobre cada um. Senhor Jesus, Tu és o batizador no Espírito Santo. Olhe para o coração que está desejoso, está sedento por Ti agora, Senhor. E, Senhor, batiza no Teu Espírito, Senhor. Derrame o Teu Espírito Santo sobre esse coração. Faça transbordar o Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, Senhor. Conceda, Senhor, o fluir do Teu Espírito a cada irmão e irmã aqui, Senhor. Eu quero te ajudar em oração. Você que deseja receber do Senhor mais dele, deseja ser cheio do Espírito Santo. Eu vou fazer uma simples oração, como se você estivesse recebendo a Jesus como seu Salvador, né? Quando a gente prega o Evangelho, a gente ora com as pessoas, ajudando-as a confessar ao Senhor. Eu quero orar com você. Se você deseja, você repete comigo essa simples oração. Diga: Senhor Jesus, eu venho a Ti como meu batizador no Espírito Santo. Abro-me a Ti e começo a beber do Teu Espírito, que o Senhor já está derramando sobre mim. Confio em Ti, Senhor, para me conceder esse transbordamento. Encha-me e que do meu interior comece a fluir, através dos meus lábios, rios de louvor e adoração. Com fé eu agradeço por isso. Em Teu nome, amém. Continue diante do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, derrame sobre os meus irmãos. Ó Espírito Santo de Deus, encha cada irmão aqui, Senhor. Encha cada irmão, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus.